Bem, pessoal, nessa terceira aula nós vamos te apresentar os conceitos básicos de CSS e já vamos aplicá-lo no projeto do workshop, tá? Então, primeira coisa, o CSS são folhas de estilo, Cascading Style Sheets, que são utilizadas para definir propriedades para elementos da página. Então, você com essas propriedades você aplica cor, você aplica posicionamento, você coloca alguns efeitos pré-configurados, tá? E o poder do CSS é enorme, porque ele é capaz de alterar completamente a estrutura da página. Enquanto a gente construiu a página, o esqueleto da página com HTML, que é um só, ele não muda, com o CSS você pode estilizar e você pode mudar o formato da página completamente. Ela fica totalmente diferente do que ela foi quando ela foi construída com HTML. Uma prova disso é o projeto do workshop, né? Na aula passada você viu que o projeto até agora, o que a gente já construiu, não tem nada a ver praticamente com o projeto proposto no final. Por quê? Porque está faltando o CSS. E o CSS, você pode criar um arquivo CSS ou você pode colocar o CSS dentro do arquivo HTML. Tá? No nosso caso, nós vamos criar um arquivo externo e vai referenciar esse arquivo na página HTML. E dentro desse arquivo novo, você vai ter, olha, um seletor, tá? Que pode ser, você vai ver isso, pode ser uma classe, pode ser um identificador, pode ser o próprio seletor de parágrafo aqui no caso. E dentro dele eu tenho propriedades, várias propriedades, e cada propriedade tem o seu valor. E aí isso a gente chama de declaração em CSS, beleza? Bom, outra coisa que eu quero te mostrar a gente vai utilizar uma pequena coisinha do Bootstrap. Para que serve o Bootstrap? Bootstrap é um dos mais populares frameworks para se trabalhar com HTML, CSS e JavaScript, tá? Mas o foco dele é o desenvolvimento responsivo, utilizando uma técnica chamada Mobile First. Essa técnica a gente vai ver nesse projeto rapidamente, mas ela consiste em escrever a página pensando inicialmente em dispositivos pequenos e depois você aplica estilos para dispositivos grandes. Dessa forma você vai ter uma noção exata de como é que essa página está sendo vista já diretamente quando você constrói a primeira vez para dispositivos pequenos. Tá? Então existem muitos estilos CSS já prontos com o Bootstrap. E o que a gente vai fazer? A gente vai baixar apenas uma parte deles, tá? Uma parte deles agora. Então, acesse essa página getbootstrap.com/docs/3.3 e vá aqui em Customize. Beleza? Aqui em Customize você vai fazer o seguinte, você vai desmarcar todo mundo e vai apenas marcar o Grid System, tá? Desmarque isso aqui também, nós não vamos utilizar plugins jQuery. E só. Lá embaixo, você vai baixar, aqui ó, clicar em Download, Compile and Download. Tá? Quando você fizer isso, ele vai baixar os estilos CSS somente daquela parte do Grid System que você marcou. Então, isso é a vantagem. Por quê? Porque no nosso projeto, nós não vamos utilizar todos os recursos do Bootstrap. Nós vamos utilizar uma pequena parte. Então, não tem sentido você carregar um CSS do Bootstrap enorme quando você só vai utilizar uma parte dela. Tá bom? E esse arquivo, ele vai já estar aqui. Olha, eu vou voltar aqui à minha pasta. Você vai criar aqui aula 03. Tá? Você vai clicar aqui, você vai criar aqui uma pasta chamada CSS, tá bom?
dentro de CSS você vai clicar e vai criar uma nova pasta chamada Externs, para referenciar os CSS externos. E você vai pegar esse arquivo que você baixou e você vai copiar esse aqui. Olha, você descompacta e copia o bootstrap.min.css. Por que esse min.css? Porque é o arquivo que é reduzido, tá? Ele reduziu ao máximo, compactou ao máximo os estilos CSS e aí você tem um arquivo pequeno, beleza? Bom, fora isso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou copiar tudo que a gente fez na aula 2 e vou colar aqui na aula 3, para aproveitar as imagens e o index, tá? E nós temos aqui, vamos ainda criar um arquivo CSS já nesse projeto. Vamos fazer já agora. Clicar aqui com o botão direito e vou clicar aqui e fazer estilos.css. Ok? Bom, então nós temos agora esse estilo que eu vou abrir no Notepad, tá? Eu vou fechar esses outros aqui e eu vou abrir também o meu arquivo index. Beleza, então tá aqui o index e tá aqui o estilo CSS. Muito bem, deixa eu tirar isso daqui, jogar para cá e eu vou tirar esse aqui do Bootstrap. Perceba, a nossa proposta é que o projeto fique assim, olha, mas ele está ainda assim, tá? Eu vou fechar aqui e vou abrir o index da aula 3, tá bom? Então, continua do mesmo jeito, nada foi mudado, mas não tem problema. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vamos voltar aqui ao Notepad++, certo? E a gente vai fazer o seguinte, você sabe que a gente tem um arquivo CSS agora aqui, que a gente vai escrever os estilos que vão ser aplicados na página HTML. Então, como é que eu faço isso? Existe um elemento que a gente declara no head que faz essa ligação, tá? Esse elemento é o elemento link, tá bom? Esse link é igual ao meta, ele fecha aqui. E aí eu vou colocar aqui help style sheet. E aqui eu vou colocar href e a referência do meu arquivo CSS. O meu arquivo CSS, se a gente for olhar lá nos diretórios, está em css/estilos.css, tá bom? Esse é esse estilo aqui, ok? Mas eu tenho um outro que a gente vai utilizar também, que é o CSS externs bootstrap.min.css, ok? E por que eu declarei o Bootstrap primeiro do que o estilos, o meu estilo próprio? Tem uma razão. Se você declarar o seu estilos.css em cima do Bootstrap, qualquer configuração que você escrever que tenha já no Bootstrap, essa configuração vai sobrepor o seu estilo. E isso não é recomendado, afinal você quer que seu estilo tenha preferência sobre os demais. Então, sempre que você quiser escrever as referências, coloque a preferência, o arquivo de preferência embaixo, tá? Estilos.css é o meu arquivo de preferência. Quando eu não tenho nada definido sobre alguma coisa, aí eu uso o Bootstrap. Mas se eu escrever alguma coisa no estilos.css, essa alguma coisa vai ter preferência sobre qualquer estilo do Bootstrap, tá bom? Bom, vamos ver se isso já muda alguma coisa. Olha só, já mudou alguma coisa. Ué, mas eu não escrevi nenhum CSS. Sim, mas você já está utilizando as configurações do Bootstrap. Então, o Bootstrap já ajudou você aqui, olha, a alterar o tamanho
da fonte, o tipo de fonte, já alterou algumas cores, tá? Já ficou assim num formato mais elegante, beleza? Mas tem mais. Eu gosto de fazer assim, eu vou pegar esse title e vou colocar aqui no meio, fica mais organizado. Beleza. Então, vamos aqui para o cabeçalho. Bom, o cabeçalho, eu vou começar a colocar estilos aqui. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, class. Esse parâmetro class, tá? E aqui eu vou colocar o nome da classe, é o parâmetro que eu utilizo para referenciar uma classe que eu ainda vou escrever aqui no estilos.css. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, vou chamar um estilo chamado block header, ou seja, é o bloco do cabeçalho, tá? E esse estilo, ele já vem aqui, olha. Eu posso colocar ponto, isso aqui. Só isso aqui eu já estou referenciando aquela classe que eu escrevi aqui. Já está ligado aqui os dois, certo? Novamente, eu uso o parâmetro class com o nome da classe. E aqui no estilo que eu estou referenciando já na página HTML, eu coloco ponto, o nome da classe, e aí eu coloco aqui para colocar as propriedades e os seus valores. Perfeito? Mas antes de fazer isso, eu vou definir algumas configurações gerais. Eu vou colocar aqui um comentário, configurações gerais, ok? Da minha página. Ou seja, são estilos que eu vou aplicar para todas as páginas do meu site, para tudo que, assim, de forma geral. Imagina que eu tenha várias páginas e esses estilos vão ser aplicados para todos. Então, eu vou utilizar aqui um seletor HTML. O que é isso? Isso aqui é o seletor HTML que vai ser estilizado. Tudo que eu colocar aqui dentro vai aplicar sobre do HTML para baixo, tá? Então, aqui no HTML eu vou definir um font size de 62,5%. Em outras palavras, eu estou dizendo que o tamanho da fonte do meu site é de 10 pixels, só que é um tamanho variável. Por quê? Porque se eu diminuir o tamanho do dispositivo, essa fonte vai diminuir. Se eu aumentar o tamanho do dispositivo que está acessando a página, ele também vai aumentar. Num tamanho normal, ele fica 10 pixels, ok? Se eu colocasse pixel, ficaria como? Ficaria um valor fixo. Então, se eu diminuísse a tela, ficariam fontes grandes, como também se eu aumentasse as telas, botasse num monitor grande ou numa TV, o texto ficaria muito pequeno. Assim eu defino uma fonte variável. Bom, uma outra configuração eu vou aplicar sobre o body, tá? Então, o body aqui, olha, esse cara aqui, que é o que tem o conteúdo da página. Então, o body eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma margem de 0 pixels, tá? Um font family, família de fontes, font family Arial, Helvética, e se não tiver nenhuma dessas fontes no computador do usuário, use uma fonte não serifada, uma fonte padrão não serifada qualquer, ok? E aqui eu boto um font size de 1.4 REM. Que unidade é essa? Essa unidade aqui é uma unidade variável também. E ela pega como referência o tamanho da fonte raiz. Ora, se o tamanho da fonte é 10 pixels, da fonte raiz, aqui será de quanto? 10 pixels vezes 1.4, ou seja, 14 pixels. Beleza? E um detalhe.
O Font Family também é definido lá no Bootstrap. Como eu estou definindo aqui, a partir de agora, o tipo de fonte vai ter a preferência não do estilo do Bootstrap, e sim do meu estilo, tá bom? Então vamos salvar aqui e vamos ver como está ficando isso aqui. Olha só, ele mudou pouca coisa, tá? Porque o Bootstrap já tinha algumas coisas, mas agora a referência desses estilos que eu fiz, a referência da minha página, do meu arquivo CSS. Bom, e outra coisa, eu vou colocar aqui, olha, a link text decoration none. O que é isso? Olha só, quando eu vier aqui e pôr o mouse, ele fica com underline, certo? Ele fica com esse destaque embaixo. Isso aqui o Bootstrap não tirou, mas quando eu dou F5, a partir de agora, olha, o text decoration none permite que eu não tenha mais esses traços no link, beleza? Muito bem. Então, as configurações gerais estão já prontas. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou continuar os meus estilos. Vamos voltar aqui. Então, eu tenho aqui, olha, a classe block header. E aqui eu vou colocar block header, tá bom? Então, ponto block header, o nome da classe. E aí eu vou definir algumas coisas aqui. Eu vou definir um padding top, ou seja, um espaçamento interno no topo da caixa com 8 pixels. Tá? Eu vou colocar uma altura de 110 pixels, a altura da caixa. Vou colocar um border button, ou seja, uma borda de base, né, da parte de baixo da caixa, de 2 pixels, sólida e com a cor, essa cor aqui que é uma cor acinzentada. Essa cor é uma cor hexadecimal, tá? E um background color aqui com essa cor acinzentada. Beleza? Vamos ver se isso aqui já tem alguma novidade aqui. Tem, olha só. Começou a ficar parecido com o projeto, né? Aqui em cima. Então você já tem aqui, olha, a definição do cabeçalho já, a área do cabeçalho. Falta agora a gente posicionar nos lugares corretos a logomarca, o menu e o texto que está aqui escondido aqui, Headshop aqui, ó, tá atrás do Realize, tá bom? Vamos lá. Então eu já tenho aqui o block header. Bom, o que é que eu preciso mais? Eu preciso também, eu vou usar um elemento do Bootstrap aqui nessa caixa div, que é o container. Então vou colocar aqui, olha, container. O que é que esse cara faz? Esse estilo eu não vou escrever, esse estilo é do Bootstrap. Esse estilo faz com que esses elementos sejam posicionados de forma centralizada aqui. Então eu vou dar um F5 para você ver, olha só. Ele está centralizado aqui e o limite máximo do lado de lá também vai ser por aqui, tá? Você vai ver já já. Então para isso serve o container. Bom, eu vou colocar também aqui, olha, nessa caixa referente à logomarca, eu vou colocar aqui o seguinte. Eu vou colocar uma class block header logomarca. Tá bom? Esses nomes que eu estou colocando seguem a metodologia BEM, tá? Que eu não vou entrar em detalhes por questão de tempo, não vai dar tempo explicar, mas depois dê uma olhada na internet sobre metodologia BEM. Aqui eu tenho um bloco e aqui eu tenho um elemento do bloco. Bom, e o que é que esse cara vai fazer? O block header logomarca. Ele vai fazer o seguinte, deixa eu copiar aqui. Pronto. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma descrição. Bloco do cabeçalho.
E aqui eu vou colocar uma descrição, elementos do cabeçalho. Ok? Bom, e aí eu vou colocar aqui minha classe. Deixa eu botar aqui mais embaixo para ficar mais à frente. Block Header Logomarca. O que a logomarca vai fazer? Eu vou usar um atributo chamado float, tá? E vou colocar left, ou seja, flutue a minha caixa da logomarca para a esquerda. Defina um comprimento de 99 pixels e uma altura de 68 pixels, ok? Então, só isso vai fazer com que garante que esse elemento vai ficar sempre à sua esquerda. Olha o que aconteceu. Ele já permitiu que o menu viesse para cá, tá? Mas vamos lá. Ainda tem mais. Bom, eu vou aqui, olha, colocar agora as classes referentes à descrição, tá bom? Class descrição. Beleza? E eu vou colocar aqui block header, deixa eu ver, dentro do L não, vou colocar dentro do div o block header menu, tá bom? Seguindo a metodologia bem, ó, eu tenho um bloco e aqui eu tenho 3 elementos desse bloco: a logomarca, o menu e a descrição. Então vamos escrevê-los aqui, tá bom? Então, ó, o block header menu, eu já vou fazer o seguinte: eu vou aqui, ponto block header menu, e aí eu vou fazer o seguinte: enquanto a logomarca é flutuada para a esquerda, eu vou flutuar o menu para a direita, right, tá? E vou colocar um padding top de 25 pixels, para que ela fique bem centralizada ali em cima. Então vamos ver aqui. Olha só, o menu já foi para cá e ele já está centralizado, tá? Imagina que isso aqui vai ficar cada um elemento. Então isso aqui vai ficar centralizado, tá bom? E o que mais? Aí a gente tem também o outro estilo, que é o block header descrição. Esse block header descrição, eu vou fazer o seguinte: o comprimento dele será de 98 pixels, tá? Para fazer, vou colocar aqui 99, para ficar o mesmo comprimento aqui da logomarca, tá? Vou colocar aqui um font size de 21 pixels. Essa fonte vai ser fixa porque eu vou querer que esse nome fique grande mesmo em dispositivos pequenos. Afinal, é o nome do site. Vou utilizar o font weight para definir que esse texto é negrito. O texto alinhado ao centro, tá? E a cor branca. Vamos ver se isso aí já tem efeito. Olha só, já foi posicionado aqui embaixo. Beleza? Muito bem. Uma outra propriedade que eu vou utilizar aqui é o seguinte: eu vou voltar aqui ao HTML e vou colocar aqui o seguinte: eu vou colocar block header fixed. E esse block header fixed, ele vai fazer o seguinte: eu vou pegar ele aqui e vou colocar aqui nas configurações do estilo CSS. Esse block header fixed, ele vai ser responsável por deixar o cabeçalho fixo na tela, tá? Como assim? Deixa eu voltar aqui. Olha o projeto já pronto. Quando eu rolo o mouse para baixo, você percebe que daqui para baixo a página ela é rolada. Só que eu fico aqui, olha, com o cabeçalho fixo, tá? Então, para isso,
Aqui não está, tá vendo? Então, para isso eu preciso criar um estilo que defina isso aqui, esse cabeçalho como fixo. Então, eu vou voltar aqui no block header, abaixo dele. Opa! E vou aqui usar a classe block header fixed. Então, position fixed, tá? Top 0, ou seja, a caixa vai ser posicionada. Depois que eu defino fixed, eu tenho que definir as posições. Então, a caixa vai ser posicionada no topo 0, à esquerda também 0, à direita também 0, e eu vou utilizar um z-index aqui de 99. Para que serve esse 99? Serve para quem tem o maior z-index, ele vai sempre ficar sobreposto sobre os demais. Como os demais não têm z-index, tá? Eu defini aqui o z-index como 99, só por garantia. Poderia ser até 1 aqui, porque os outros não têm. Mas vamos supor que qualquer outro elemento tivesse z-index 99 e aqui fosse 98. Então, esse outro elemento iria sobrepor o cabeçalho. Como eu quero que o cabeçalho sempre sobreponha os demais, o z-index dele vai ser sempre alto. Ok? 99 aí, só para exagerar um pouco aqui. Muito bem. Então, vamos ver se isso já altera alguma coisa aqui. Já alterou, olha. Eu já posso rolar aqui a minha página e o cabeçalho fica fixo. Um detalhe é que existe algum conteúdo aqui atrás, tá? Existe algum conteúdo aqui atrás que você não está vendo, mas a gente vai estilizar para que isso aqui seja posicionado corretamente, tá? E só entenda que a preferência é sempre do cabeçalho. Muito bem, vamos voltar aqui ao HTML para que a gente possa continuar. Bom, já fizemos aqui da logomarca, já fizemos da descrição e agora a gente vai criar o estilo para o menu, tá? Esse menu eu vou criar uma classe aqui. O nome dela será header menu, beleza? Então, header menu é a minha classe referente ao meu menu, que a gente vai estilizar essa lista não ordenada. E claro, seguindo também a metodologia bem, eu vou utilizar as classes header menu item, tá? Para estilizar cada item do meu menu. Beleza? Então vamos escrever esses dois aqui. O primeiro deles, que é o header menu, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou copiar ele aqui. Então aqui, olha, eu vou colocar... deixa eu ver se eu coloco... Não, aqui deixa bloco de cabeçalho, elemento de cabeçalho. Beleza. Então eu vou colocar aqui menu. E aí eu coloco header menu, tá bom? O header menu eu vou definir o seguinte. Eu vou definir que a margem vai ser 0, tá? O font size vai ser de 1.6 rem. Mesmo conceito que eu te mostrei aqui em cima, tá? Do rem, olha. Aqui tinha 1.4, ou seja, é 1.4 vezes 10 dá 14. Aqui vai dar 16 pixels, tá? E eu vou colocar um list style none. Esse list style none fará com que aquelas bolinhas aqui do menu sumam. Então, olha só, quando eu atualizar aqui, olha, ele já ficou centralizado, sem as bolinhas e com o tamanho um pouco maior. Beleza? Falta mais. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai agora estilizar essa classe aqui, olha, header menu item. Por quê? Porque o header menu item, ele é responsável por estilizar cada botão do meu menu. Então, vamos lá. Vou colocar aqui elementos do menu.
E aí eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou colocar display inline block. Tá? Só isso aqui vai fazer o seguinte, olha. Cada elemento desse ocupa uma linha completa. Quando eu faço inline block, esses elementos eles compartilham a mesma linha até onde der, tá bom? Simulando o que a gente quer, né? A gente quer um menu aqui, tá bom? Se você inspecionar aqui, olha, você vai ver que o conteúdo que a caixa preenche é referente ao conteúdo do texto de cada um, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, inline block, aí eu vou colocar aqui, deixa eu ver, padding de 10 pixels, ou seja, um espaçamento interno de 10 pixels, um comprimento de 90 pixels, comprimento fixo, tá? E a gente vai colocar aqui também um background color com a cor hexadecimal 00008B, beleza? Color vai ser branco e o texto align center. Beleza, vamos ver aqui. Olha só. Então tá aqui. Quando eu for inspecionar, olha só. Ele tá aqui com um padding de 10 pixels, tá? Um comprimento de 70 pixels, na verdade 90 pixels, porque é 70, 80, 90, né? São 70 mais 10 de um lado e 10 do outro, dá 90 pixels, tá? E a gente tem aqui o nosso botão. A mesma configuração para esse outro botão aqui, tá? Quando eu clicar aqui, olha, ele tem a mesma configuração. Então eu estou reutilizando o estilo a classe header menu item para cada item do CSS. Tá bom? Bom, e eu tenho também uma função interessante aqui no projeto. Olha, quando eu ponho o mouse, muda a cor. Então, como é que eu faço isso para mudar a cor aqui dinamicamente? Eu utilizo um elemento chamado hover, uma pseudoclasse chamado hover, tá? Ou seja, essa ação aqui, olha, eu uso a mesma classe que eu usei aqui em cima, só que dois pontos hover. Ou seja, quando eu pôr o mouse sobre o elemento, ative esse estilo aqui. E qual é o estilo que eu quero? Eu quero que a cor mude. Então, background color, então, jogo da velha, cerquilha, A0522D. Essas cores aqui eu escolhi quando eu construí o projeto, tá? Fica a seu critério. Você pode também pesquisar na internet cores em hexadecimal que vai aparecer para você. Então, olha só, quando eu pôr o mouse, olha, já mudou. Tá bom? Então, essa é a função da pseudoclasse hover. Perfeito. Então, a gente já praticamente concluiu aqui, olha, o cabeçalho. Já está igualzinho ao projeto do curso. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa agora construir o nave. Então, nessa aula, eu vou construir o nave, tá? E o rodapé. E vou deixar para a última aula a estilização dos produtos. Porque eu vou te falar um pouco sobre a técnica Mobile First. Tá bom? Então, vamos fazer o nave aqui. Olha só. O nave, eu vou colocar o seguinte, vamos voltar aqui para o HTML e eu vou fazer aqui, olha, class block nave, tá? Block nave. O que é que esse block nave vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, olha, e vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui nave, tá? E aqui ponto block nave. Seguindo o mesmo princípio. Então eu vou colocar um margin top de 110 pixels. Por que 110 pixels? Perceba. Lembra que eu te falei que alguma coisa está aqui atrás do cabeçalho? É o nave.
certo? Por quê? Porque ele foi para trás aí e você está dando preferência ao seu cabeçalho. E qual é o tamanho do cabeçalho? Vamos ver aqui qual é o tamanho do cabeçalho? Olha a altura dele. Então essa é a altura que o cabeçalho está ocupando, 110 pixels. Logo, eu preciso colocar uma margem no topo da caixa do Navi de 110 pixels, para que ele preencha 110 pixels aqui com nada e comece a exibir a partir de baixo aqui. Então, vamos ver lá, deixa eu salvar aqui. Olha, então esse texto que estava aqui dentro passou aqui para cima. E quando eu inspecionar isso aqui, olha só, no Navi, Computed, olha só, ele tem um espaçamento de 110 pixels, que é exatamente o tamanho da altura do cabeçalho, para evitar que o elemento venha para cima. Ele já ocupa esse espaço dessa caixa aqui, já ocupa com o conteúdo de 110 pixels em cima. Ok? Bom, eu vou precisar também utilizar um padding, tá? De 40 pixels em cima e embaixo e 0 nas laterais. É o espaçamento interno. E um background color com a cor cerquilha A0522D. Beleza? Então, vamos ver lá? Olha só, já deu o background aqui, olha. E tem um espaçamento. Se eu for aqui, olha, inspecionar, perceba, olha o padding que eu coloquei lá. 40 pixels em cima e embaixo e 0 nas laterais. Tá bom? Então, tá ficando jóia aqui. E agora? Agora vamos voltar aqui no Navi e eu vou colocar uma classe do Bootstrap chamada Container, só que não é Container, é o Container Fluid. Qual é a diferença do Container para o Container Fluid? Enquanto o Container ele ocupa centralizado aqui e deixa esses espaços em branco, né, sem nada, o Container ele deixa mais rente aqui a margem, tá? Ele tem uma área maior de abrangência do conteúdo. Então a gente pode usar o Container Fluid. Vamos utilizar também aqui uma classe Navi promocional, certo? E vamos colocar também uma outra classe aqui, que será Navi promocional título, tá? Seguindo a metodologia bem, é um elemento do Navi promocional, ou seja, isso aqui é um bloco, isso aqui é um elemento do bloco, e isso aqui também é um elemento do bloco, que eu vou chamar de, não de título, mas Navi promocional button. Ok? Então vamos estilizar esses elementos aqui. Primeiro eu vou pegar esse Navi promocional e eu vou fazer o seguinte. Vamos lá em estilos e eu vou colocar aqui, olha, ponto Navi promocional. Font size de 1.6 REM, ou seja, 16 pixels, você já sabe disso. E o texto align center. Tá bom? Então, já vai aumentar o tamanho aqui do Navi, do texto do Navi, tá? E centralizá-lo. Olha só, já está centralizado e o tamanho 1.6. Beleza. O que falta agora? Agora a gente vai pegar o estilo Navi promocional título e vamos colocar aqui. Então, vou colocar aqui elementos do Navi. Tá? Ponto, título e tem o outro, né? Vamos já pegar o outro aqui, Navi promocional button. Beleza? Então, o que é que o Navi promocional título eu vou precisar? Primeiro, eu vou definir aqui uma margem de 0 pixel, tá? Depois, eu vou pegar, deixa eu botar isso aqui, pronto. Depois, eu vou pegar e definir uma cor branca para ele, já que o plano de fundo é mais escuro, vou colocar uma cor branca. Vou colocar um font size
de 5 rem, é isso mesmo, 50 pixels, tá? O título eu quero bem destacado. Um line height de 1 em, que é isso? O line height é um espaçamento do conteúdo em cima e embaixo, ou seja, entre o conteúdo e o limite da caixa vai ter um espaçamento maior do que o conteúdo da caixa, tá? Esse espaçamento maior é 10 pixels acima, aliás, desculpa, quem é o pai do nave promocional título? É o nave promocional. Se aqui é 16 pixels, o EM não é em relação à raiz, mas é em relação ao seu pai. O seu pai é esse cara aqui. Logo aqui será espaçamento para cima de 16 pixels e espaçamento para baixo de 16 pixels. Se eu colocasse REM, ele pegava a referência do tamanho da fonte da raiz. E no caso seria 62.5, ou seja, 10 pixels. Como eu estou colocando aqui EM, ele está levando em consideração o tamanho do seu elemento pai. Beleza? Bom, e um text shadow, esse efeito do shadow é uma sombra embaixo, que eu vou definir em eixo Y 2 pixels, em eixo X 2 pixels, em eixo Y mais 2 pixels e a cor cinza. Tá bom? Vamos ver se isso já com certeza mudou alguma coisa lá. Olha só. Então, eu estou dando um destaque enorme para o meu elemento, tá? De 50 pixels. Ele tem um line height de 1 em e um text shadow aqui, uma sombra aqui embaixo em detalhe, tá? Bom, e o button? O que a gente vai fazer no button? A gente vai definir uma margem de topo de 50 pixels. Vamos definir também uma margem de base de 20 pixels e vamos definir um font size de 1 em, ou seja, é 1 vezes o seu elemento pai. Quem é o seu elemento pai? É esse aqui. Logo, aqui vai estar 16 pixels, tá bom? Então, salvando aqui, olha, já vai estar aqui espaçado. Beleza. Só que eu preciso criar o botão. Então, como é que eu faço para criar o botão? O botão eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu tenho o nave promocional button, poderia criar uma classe aqui, mas eu não vou criar. Eu vou criar uma referência aqui de elemento filho. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, olha, e faço nave promocional button, no caso, em que tenha o filho A, tá? Em que tenha um filho A, e realmente existe, ó, nave promocional button, esse div, que tem o filho A. Então, eu vou estilizar isso aqui. O que é que eu vou estilizar aqui? Eu vou criar o meu botão. Então, eu vou colocar um padding de 15 pixels por 35 pixels, tá? Ou seja, 15 pixels em cima e embaixo e 35 nas laterais, esquerda e direita. Um border radius de 10 pixels, tá? Essa borda é um arredondamento nas pontas da caixa. Um background color na cor hexadecimal 222 e uma cor de fonte branca, tá bom? Beleza. Então, vamos ver se isso já muda lá. Olha só, já mudou. Já está ficando parecido com o nave aqui, tá bom? Bom, mas não acabou. Eu vou colocar mais um estilo aqui para a gente encerrar esse nave por enquanto. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, olha, hover, tá? Ou seja, a ação da pseudoclasse hover quando eu colocar o mouse sobre esse elemento. E o que vai acontecer? Ele simplesmente vai alterar a cor de fonte para 444 em hexadecimal. Então, olha, F5, põe o mouse, mudou a cor. Ok? Para fechar essa aula, que ela já está ficando grande,
eu venho aqui, olha, e vou fazer o seguinte. Nós vamos criar o rodapé. Então, vem aqui, olha, no footer, tá? E eu vou colocar class block footer, tá bom? E eu vou colocar também uma classe aqui, class, que será a container do Bootstrap, para ele ficar centralizado ao meio ali. E vamos estilizar esse block footer aqui. O que é que esse block footer vai fazer? Eu venho aqui em estilos, footer, e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um padding de 20 pixels em cima e embaixo e 0 nas laterais. Vou colocar um background color. Na cor cinza, padrão desse projeto. A cor branca da fonte e o alinhamento de texto ao centro. Tá bom? Então vamos ver se isso já tem algum efeito lá. Olha só, já está igualzinho ao projeto proposto, tá? Já está igualzinho ao projeto proposto. Fica faltando só a gente, na próxima aula, terminar essa parte dos produtos e a gente falar um pouco de responsividade e a técnica Mobile First. A gente vai aplicar a técnica Mobile First tanto nos produtos quanto nesse botão aqui, porque perceba, olha, que ele está diferente. Esse aqui está maior. Beleza? Então, é isso e até a próxima aula. Valeu!